E aí eu fiz esse desenho depois que eu assisti o filme. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal. Eu sou Camila e hoje irei mostrar para vocês todos os meus desenhos. Os meus alunos pedem tanto para mostrar todas as minhas composições que eu tenho guardada que eu resolvi aqui fazer esse tour e mostrar todos os desenhos que eu tenho comigo aqui guardado. Significa que eu vou mostrar tudo que eu já fiz, todas as produções, todos os desenhos que eu fiz ao longo da minha vida? Claro que não, né, gente? Até porque não teria espaço suficiente para guardar todos os desenhos que eu fiz. Mas eu tenho alguns guardados, né? Muitos se perderam, alguns eu dei, mas eu tenho muitos ainda guardados, principalmente aqueles que têm um sentido afetivo para mim, né? Que eu guardei, desenhos da minha infância, que tem ali um sentido afetivo, que eu tenho guardado. Composições da faculdade, da minha infância, da adolescência, e eu vou abrir e mostrar todos para vocês. Então quem gosta de ver aí desenhos, vídeos sobre produções, já deixa um like no nosso vídeo e bora ver este tour pelos meus desenhos. Vamos então começar. Vou dar início aqui com essa pasta que eu fiz aí, né, os desenhos. Aqui usei a caneta acrílica para fazer. Tem vídeo aí no canal, vou deixar aí na descrição do vídeo e também aí na tag em cima para que vocês possam ver. Essa é uma composição colorida, simples, né? Aí remetendo ao outono e com folhagens aí de vários tipos, vários formatos, enfim. Aqui a arte Killing também é uma composição recente, também tem vídeo dessa composição no canal, vou deixar aí para vocês na tag na descrição do vídeo, para que vocês possam depois ver a produção, o passo a passo de como eu fiz, como eu fui ali estipulando essa arte, fazendo o desenho que eu fiz direto com o papel. Ela fica assim em relevo, podem ver que aqui nas pontas, ó, tá bem amassadinha já as folhas, ó, nas pontas, porque ela é difícil de guardar justamente por ter esse relevo, né? O ideal é colocar ela em um retrato altinho assim, né? Para conseguir proteger e não amassar as folhas. Desenho em folha. Este aqui já é um desenho antigo. Este desenho eu fiz, eu estudava, eu acho que eu tava na oitava série. Hoje em dia a oitava série é equivalente ao 9º ano, né? Eu estava na oitava série do Fundamental 2. Aí eu fiz este trabalho aqui. Aqui em cima tá apagado, mas estava escrito atividade 2. Essa atividade aqui, então a gente tinha que fazer o retrato. Ela tá manchada aqui, né? Porque já é antiga. E aí a professora levou revistas e a gente tinha que pegar uma pessoa e representar a pessoa. E essa atividade aqui, se não me engano, o nome dessa atriz, que era a imagem que tinha na revista lá, que ficou comigo, Lavínia Vlasak, se não me falta a memória. E aí eu fiz, né, o desenho, assim, o retrato dela de acordo com a folha da revista que eu tinha lá em sala de aula. Gosto muito desse desenho, inclusive. Este aqui também é bem recente, extremamente recente. Eu fiz na Páscoa desse ano. Fiz baseando-se em uma atividade que eu fiz com os meus alunos do 4º ano, né? E aí eu fiz essa atividade aqui, que era uma releitura do quadro Abapuru, da Tarsila do Amaral, e tinha que ser uma releitura com a temática Páscoa. Então eu fiz o coelhinho da Páscoa, fiz aqui o ovo de Páscoa, que na original, né, o Abapuru é um homem que tem aqui as pernas, a mão grande e os membros superiores pequenos, e aí tem o sol, e aqui seria um cacto. E aí eu fiz essa releitura trazendo essa temática aí da Páscoa. É colorida, a maioria das minhas produções antigas não tem muitas cores, né? São as mais atuais que eu trabalho com mais cores, assim. E como eu disse, né, muitas se perderam também por aí com o tempo, né?
Muitas se foram e eu tenho apenas algumas. Essa daqui é bem antiga também, eu era adolescente. Eu acho que eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, 16 anos, não me lembro ao certo. Quando eu fiz essa daqui, eu gostava muito de fazer assim os desenhos só com lápis, né, assim, fazendo esfumato. Eu ainda não sabia muita técnica aqui era pela habilidade ali, de sempre treinando o traço mesmo e fazendo. E aí eu fiz aqui um retrato masculino. Eu tenho poucos desenhos masculinos, tá? Esse daqui é um dos que acabou ficando aí. Esta aqui é uma obra colorida também. Aqui eu fiz a coloração apenas com lápis, então eu fiz toda a parte da coloração com lápis. Esse desenho aqui, essa composição, foi um trabalho da faculdade. Então fazia parte lá, né, da faculdade. Quando a gente faz faculdade de arte, a gente tem que fazer várias composições artísticas com várias técnicas, né? E aí aqui era para trabalhar o sombreamento e não podia usar outro material a não ser o lápis. Então a gente tinha que chegar na referência realista, né, usando apenas o lápis. Então aqui é só com lápis de cor, tinha que ter sombreamento e tal, e é uma natureza morta, né? Essa daqui também é da faculdade. Aqui era nós estávamos trabalhando a escala do sombreamento, né? Então por isso que tem aqui essa escala gradativa e tinha que ter o desenho do sombreamento, a composição, tudo bonitinho, né? De sombra, luz, enfim. E o esfumato, né? Que a técnica aqui é o esfumato com grafite. E aqui também fazia parte aqui da mesma técnica do esfumato com grafite para ter ali a sensação de profundidade, de sombra, luz. Então esses são os da faculdade. Só tenho esses 3 guardados da faculdade. E aí o restante são todas composições antigas, tá? Então tudo isso aqui que vocês verem que é com folha de caderno assim, foi tudo composições que eu acabei fazendo na escola, na época da escola que eu usava o próprio caderno ali, né, pra desenhar. Então é tudo muito simples. Teve uma época que eu estava criando muitas histórias em quadrinhos e eu criava mesmo assim, né, fazia os quadros, as histórias, o roteiro, ia desenhando e tal. Não tem mais nenhum comigo, né, já se perdeu todos aí pela vida. Mas a última história em quadrinho que eu ia fazer era das pessoas que conviviam comigo. Então são referências dos meus amigos, minha, né? Essa daqui mesma sou eu. Que eu ia fazer uma história em quadrinho com poderes, né? Os personagens seriam os meus amigos ali. E esses meus amigos teriam poderes, né? Habilidades, assim. E eles seriam super-heróis. Então né? Essa seria a minha personagem quando estava vivendo a vida normal. E aqui quando ela colocava o traje de heroína, né? Para combater o mal. E o poder da minha personagem era aqui no lápis, tá? Era no desenho e tal, então o poder dela vinha desse lápis. Olha aqui a referência do cinto aqui, que é com a inicial do nome. Então aqui foi a da Laís. A Laís, ela é minha tia. Ela é bem religiosa, assim, né? Por isso que eu fiz aqui o terço, que ela sempre estava com o terço na mão e tal. E aí eu fiz aqui como se ela tivesse um poder de fazer um furacão, um roda-moinho, né? Assim, com os braços. Na época, hoje em dia ela não tem mais o cabelo cacheadinho, mas na época ela tinha um cabelo cacheadinho. Ele é o Johnny. O Johnny é um amigo meu que ele era eu convivia bastante com ele na época, ele cantava na igreja, eu acho que ele ainda canta na igreja. E aí, às vezes ele tocava o teclado, né? Então eu fiz assim como se ele pudesse voar com o teclado dele e fiz aqui que o poder dele era na voz, né? Então ele ia ter assim um poder sônico assim na voz. Olha aqui o cintinho dele de J de Johnny, o da Laís também, o cintinho aqui L. E as roupas, né, eram parecidas, eu modificava somente as cores, estão vendo, ó? Somente as cores aí que eu deixava cores predominantes. Este era o Diego também, inclusive ele estudava com a Laís, ele era da sala da Laís, ele também tocava, né? E aí eu coloquei
aqui a guitarra dele, né? E eu fiz meio assim como se ele fosse um ninja, né? Então eu coloquei aqui o capuz, porque ele ia ser, na historinha, ele ia lutar lá, né? O karatê lá, ele ia ser uma espécie de ninja, tá? E aqui tem essa faca, que a faca ficaria escondida na guitarra, né? Então ele ia conseguir pegar a faca ali da guitarra. Essa daqui é a Ivete. A Ivete, aqui tem até o boxe, tá vendo? A luva do boxe aqui. Eu coloquei como se ela fosse uma lutadora, né? Então, o poder dela ali, a força dela seria na luta e realmente do boxe. Aqui tá o cintinho dela, né? E de Ivete. Então, e aí no fim das contas eu nem fiz. Eu comecei criando aqui os personagens desses meus amigos. Perdi alguns, tinham mais personagens aí, perdi alguns, né? E no fim das contas acabou que eu nem fiz a história em quadrinho. E aí quando eu estava folheando aqui, né, as minhas composições, o meu filho viu esse desenho aqui, porque fica guardado, né? Não é algo que a gente tem acesso, que a gente fica mexendo, né? Assim, fica guardado realmente. E aí o meu filho viu esse desenho e falou: nossa mãe, que legal, a gente pode fazer a história em quadrinho da nossa família, né? Já que você fez assim. Então, quem sabe, né? Posso voltar aí a produzir como eu fazia, né? Na minha adolescência. E continuar este aqui, que eu só fui criando os personagens e no fim das contas não dei continuidade. E ainda mais posso fazer da minha própria família, né? Quem sabe pode ser para os planos futuros aí, não é verdade? Então este aqui foi um trabalho da escola. A professora estava trabalhando grafite, né? Isso aqui é uma folha do caderno de desenho, inclusive, e ela estava trabalhando grafite. E ela pediu pra gente fazer um grafite na folha. E eu gostei muito, eu gosto muito dessa composição, inclusive, até porque eu era bem novinha e até hoje eu consigo perceber as referências, né, do que eu vivia naquela época, né? Então eu fiz assim, com os lápis de cor, o fundo, como se fosse um muro, né? Os tijolos aqui assim do muro pintado. E fiz o grafite por cima, inclusive por cima, né? Assim, ó, da pintura, como se tivesse a divisão realmente do muro ali, né? O relevo e a profundidade entre um muro e o outro, assim. E aí eu fiz... E aí eu coloquei, né, música, né, referência de música, sentimentos, né, choro, coração, beijo, insetos, né, trazendo a referência, assim, de algo podre, algo ruim, morte, cicatrizes, né, susto, medo. Coloquei aqui o terço, né? Eu sempre fui uma pessoa religiosa, que sempre ia pra igreja, sou da igreja católica, né? Então aqui eu coloquei a referência do terço, da minha fé. Aqui é uma mão, né? Assim por trás, uma mão aberta. Na verdade, essa mão, ela é este símbolo aqui, que quando eu era mais nova, né? Adolescente, o pessoal fazia assim... ou fazia assim, né, do rock and roll, e a gente que era do grupo de jovens fazia assim, que era referência a Pai, Filho e Espírito Santo. Então esta mão representaria esse símbolo, né, de Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o meu grafite foi OMPS, o mundo precisa de santos. Então eu gosto bastante dela, por isso que eu guardei, né? Eu gosto muito dessa composição, porque ela representa exatamente, ela é uma simbologia de como eu era naquela época, né? Das minhas preferências, da Camila que era naquela época, né? Assim, que era toda voltada para a religião, que tinha os sentimentos expressados, a música que sempre fez parte da minha vida, a minha fé, né? Porque essa mão aqui é a simbolização do Pai, Filho e Espírito Santo, o que acontecia ao redor no mundo, né? A podridão que acontecia. Eu era jovem, então tinha essa parte de amor, de sentimento, de beijo, primeiro beijo, né? Essas coisas assim. E então é isso, né? Então eu gosto bastante dela porque ela representa realmente quem eu fui, quem eu era, né? Conta um pouquinho de mim, principalmente naquele período. Então eu gosto bastante.
Aqui tem outra, essa obra aqui eu fiz, foi quando eu assisti o filme Um Amor para Recordar. Então, eu fiz aqui o desenho da menina. Eu tentei deixar o mais parecido possível, né, pra época. E aqui era a personagem principal. Não vou recordar o nome deles, né, mas é a personagem principal. E aqui o outro personagem lá, que ele se apaixona por ela, né, e ela morre no final. É um filme bem bonitinho, assim, era uma febre quando eu era adolescente, né. Todo mundo gostava desse filme, Amor para Recordar. E aí eu fiz esse desenho depois que eu assisti o filme, representando aí a história dos personagens, né? Dos dois personagens principais. Esta aqui também é colorida, eu acho que eu peguei bastante assim, né? Colorida um em seguida do outro. Esta aqui também é uma atividade. Este daqui eu não guardo por estar bonito, pela referência, é porque foi um trabalho escolar, uma referência de Van Gogh. Quem me acompanha aqui sabe que eu amo Van Gogh, né? E mesmo na minha infância ali é uma referência, né, do artista que eu gosto até hoje. Então, que eu fiz mesmo sem ter grandes habilidades artísticas, né? Talvez tenha sido uma das primeiras vezes que eu tive ali contato com algumas coisas artísticas, porque aqui é guache e esse de baixo que eu vou mostrar é um outro material que se chama giz pastel. Esse é o giz pastel seco, tem o oleoso e tem o seco. O oleoso parece com uma tinta, né? E tem o seco. Então, a escola, por que é tão importante, né? Arte na escola? Porque faz a gente ter contato com materialidades. E aqui, com certeza, foi uma das experiências onde eu tive contato com materialidades diferentes, né? E me fez me apaixonar ainda mais pelas artes. Aqui eu estava no 8º ano. Então, o 8º ano é o equivalente ao 9º, né, da nossa atualidade. Nós fizemos uma natureza morta de um objeto que tínhamos em casa. Eu lembro que a minha mãe tinha um vaso marrom, as flores de plástico, as flores artificiais, né, flores de plástico. E ela tinha uma toalha, a toalha era branca, tinha assim, né, como se fosse um jogo da velha. E essa toalha, ela ficava na mesa, então ela deixava esse vaso na mesa, na cozinha mesmo, né? E a folha, e aí eu fiz a natureza morta, com referência do que a gente tinha em casa, essa era a atividade. Teve várias épocas aí, diferentes, distintas. Uma eu virei a louca do HQ, então eu ficava fazendo historinha em quadrinho e tal, mudança. E houve uma outra fase que eu fiquei doida desenhando roupas. Então são vários tipos, né? Vários estilos, assim. Eu fazia algumas anotações de como seria. Provavelmente eu teria estudado moda, né? Olha, eu fazia as composições, fazia o verso, a frente, aqui, os detalhes, né? Assim, sapato, bolso, né? E ia fazendo assim as anotações. Ai, meu Deus, olha outra. Esses aqui eu não vou lembrar assim ao certo, né, a época de cada um. E foi esse eu lembro que foi na escola. Pouquíssimos eu uso folha de sulfite, né? Representação de várias fases, ó. Criancinha, choro, sim, dor, raiva, né? Vários sentimentos. O porco, olha que bonitinho. Houve uma época que eu era roqueirinha, assim, né? E eu gostava bastante desse universo do skate, assim, Charlie Brown, né? Desenho sem cor, né? Só com lápis, nem pintado, mas ó, linha de movimento do vento. Esse já é um desenho que representa, né, a minha crença, a minha religião, que é a Anunciação do Anjo Gabriel, a Virgem Maria. Também aí só a lápis, né, mas sempre com assinatura, né, sempre mostrando a quem pertence.
Esse desenho aqui, esse eu lembro, eu não sei se vocês vão achar parecido, mas quando eu era adolescente eu assistia aquele Rebelde, né? Não tinha novela Rebelde, mexicana, e aqui era a Mia, acho que era a Mia Colucci que ela chamava. E aí eu fiz um desenho, se eu não me falha a memória, foi dos cards, porque tinha os cards, né? E aí foi em folha de caderno mesmo, aí tinha os cards e aí eu ampliei assim, só o desenho, sem pintar, né? E tem a Roberta também aqui em algum lugar, ou será que eu joguei fora? Ah não, olha ela aqui. E a Roberta também, a Mia Colucci e a Roberta lá do Rebelde que eu assistia, eu gostava, né? E aí eu desenhei as duas. Esse desenho eu fiz na sala de aula também, na escola. São desenhozinhos assim. Esse daqui também foi referência de novela, eu era bem novinha também. Era aquela novela O Diário de Daniela. Não sei se vocês conhecem, também é uma novela mexicana, né? E aí era a personagem principal. Fiz aí representando a Daniela, que era a personagem principal. Esse eu fiz na escola também, na folha de caderno. Esse eu também fiz na escola. Esse é bem antigo. Pode ver que a folha tá até amarela. Esse eu também fiz na escola. Guardei. Folha de caderno, provavelmente fui na escola também. E esse também, poucos, né, são assim com folha de sulfite. Esse nem terminei, pra falar a verdade, que eu comecei a fazer aqui o pontilhismo, ó. Não dei continuidade, né? Pouquíssimo sombreamento, assim, né? Só o desenho mesmo, só as linhas, né? Mais compõe. E eu acabei não finalizando o desenho. Então é isso, né? Esses são os desenhos aí que eu tenho guardado. Como eu disse, muitos se perderam, muitos eu doei, inclusive recente, né? Eu tive algumas composições que alguns alunos me pediram e eu dei para eles. Eu não tenho esse apego muito assim com as minhas produções, né? Algumas que me trazem referência de quem realmente eu sou, assim, do que realmente eu gosto, que talvez para as pessoas nem tenham tanta importância, né? Mas para mim tem assim um sentimento afetivo. Eu acabo guardando, assim, como essa, por exemplo, né? Essa aqui que conta uma fase, aquelas da roupa também contam uma fase, assim, né? Da minha vida, essas que são referentes à faculdade, né? Conta um pouquinho de mim. Então, por isso que eu acabo segurando aí, né? Guardando elas. E muitas se perderam. Vou deixar aqui deste ladinho as minhas preferidas. Eu tenho essas 4 aqui que entram como as minhas preferidas. Esses aqui são os meus desenhos preferidos. Eu tenho 2, né, que são com preto e branco aí, trabalhados de sombreamento, como eu já expliquei para vocês. E tenho esses aqui, que são coloridos, que são inclusive os mais recentes, né? Esse aqui da faculdade, que foi um trabalhinho da faculdade. Esse aqui que eu fiz em um vídeo, inclusive, né? Tem um vídeo da produção deste desenho aqui aí no canal. Vou pedir para vocês colocarem aqui nos comentários qual das minhas produções, de todos esses desenhos que eu mostrei para vocês, vocês gostaram mais. Aqui estão os meus preferidos e eu peço que vocês coloquem aí, escrevam aí nos comentários qual é a produção preferida de vocês, de todos os que eu mostrei. É isso, gente. Para quem chegou até aqui no vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e eu vou ficando por aqui. Beijinhos no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!